Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Introdução aos livros de Esdras e Neemias. Estas duas obras, primitivamente unidas, devem ser certamente atribuídas ao autor das crônicas, das quais formam a sequência natural. Esses livros contêm diversos textos de arquivos, listas de recenseamento e documentos oficiais em aramaico e as memórias pessoais de Esdras e de Neemias. Um estudo aprofundado do texto revela que a ordem cronológica nem sempre foi seguida à risca e que necessário se torna inserir o livro de Neemias depois de Esdras 6:22. O autor relata-nos a restauração religiosa ocorrida quando Ciro, rei dos persas, autorizou, em 538, aos judeus deportados voltarem novamente à Judéia. Esses judeus, assim que se foram estabelecendo em Jerusalém, começaram a reconstruir o templo, mas a oposição dos vizinhos hostis impediu-os de restaurar as fortificações da cidade. Foi então nomeado e empossado, em 445, um governador leigo, que muito teve de esforçar-se para restaurar uma sociedade eivada de abusos religiosos, mormente muitos casamentos entre judeus e pagãos, que constituíam grande perigo para a estabilidade da religião. Foi nesse momento que interveio o sacerdote Esdras, personalidade cuja influência foi crescendo sempre mais. Por sua atividade, ele conseguiu que a lei mosaica fosse novamente observada e que o culto fosse regulamentado e praticado, nomeadamente quanto à questão dos casamentos mistos. Pelo fim do período descrito nos livros de Esdras e de Neemias, cerca de 400, a comunidade judaica de Jerusalém parece ter conquistado certa estabilidade. A aliança divina aparece então como restabelecida e os judeus, privados como então estavam da independência política, unem-se numa verdadeira comunidade religiosa. Portanto, de uma nação política, o povo eleito tornou-se uma igreja, isso pelo efeito todo particular da escolha de Deus em função da aliança sempre existente. Notava-se, então, um verdadeiro despertar espiritual e moral. A partir daquele tempo, a classe sacerdotal foi adquirindo uma influência sempre maior. O templo, aos poucos, centralizava a nação toda. O culto alcançou um lugar mais e mais preponderante na vida popular. Assim foi que, pouco a pouco, o judaísmo foi apresentando aquela fisionomia toda particular, qual o conhecemos pelas narrações evangélicas. Os judeus insistiam na necessidade de um culto exterior, de uma observância rigorosa da lei, e criaram assim aquele deplorável formalismo, repassado de hipocrisia religiosa, que é conhecido por nós pelo nome de farisaísmo. Os fariseus eram homens que se tinham em conta de justos e de santos, unicamente pela observância literal dos ritos cultuais e das regras exteriores da lei. O capítulo 9 de Esdras, bem como a bela oração de Neemias, no capítulo 1, são trechos encantadores que merecem ser lidos e meditados. Igualmente a narração da reconstrução do templo, de 4-6, e a oração de confissão dos pecados, 9-10, são admiráveis.